Paz do Senhor para os irmãos aí no Brasil aí. Eu queria deixar a meditação hoje sobre Jesus, o Senhor do sábado. Em Mateus capítulo 12, versículo 1 até o 8, nós encontramos a passagem onde Jesus fala sobre o sábado. Naquele tempo, passou Jesus pela seara em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. Quando os fariseus viram isso, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, Jesus, disse-lhe: não leste o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes do templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas vós não sabeis o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício. Não condeneis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uma das coisas interessantes que eu vejo aqui é que quem está indagando Jesus nada mais, nada menos de um grupo de religiosos fariseus. Primeiro, quem indaga Jesus sobre sábado são um grupo de fariseus. Segundo, quando eu vejo essa passagem aqui, eu vejo Jesus falando sobre misericórdia e não lei. Terceiro, a Bíblia fala que Jesus veio pregar o reino de Deus. O reino de Deus, não é comida nem bebida. O reino de Deus Jesus veio trazendo uma nova mensagem, não a mensagem do Velho Testamento, não a mensagem da lei. Ele vem trazendo a mensagem do Evangelho da graça, o Evangelho que salva, que transforma. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele começa a tratar com esse grupo de pessoas que defendia sábado, lua nova, não coma isso, não coma aquilo. Paulo começa a falar e se defender contra esse povo que estava desviando a igreja do seu rótulo, do seu caminho, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não é judaísmo. A igreja do Senhor Jesus, ela é outra coisa. Não adianta você querer juntar judaísmo com cristianismo. Não. Uma coisa é outra. Se você quiser ser judeu, então você vai ser judeu. Guarda sábado, mata, sacrifício, faça sacrifício e tudo mais. Isso aí, né? Mas nós não, nós cremos em Cristo Jesus, que foi na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, cumpriu toda a lei, porque ninguém podia cumprir a lei. Ele foi lá, cumpriu a lei, e aquele que está em Cristo, que aceita Cristo, Cristo faz do justificado diante de Deus, porque Ele é a justificação maior, Ele é o sacrifício maior. Quem quer ficar debaixo da lei, Paulo fala em Gálatas que está debaixo da maldição, que negou o evangelho de novo, que maldiçoou o evangelho, perdeu, caiu da graça. Então esse povo que crê em sábado, que guarda sábado e tal, lá na época de Jesus, eram os fariseus, e eu acho que hoje não é diferente. Não é diferente. Existem muitos fariseus por aí querendo tirar o povo da graça, porque a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão pela fé. É a fé. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Nós somos salvos pela graça. Nós não é porque merecemos, não é porque guardamos sábado, deixamos de guardar sábado, não comemos isso, não comemos aquilo, nada disso. Nós somos salvos porque cremos em Cristo Jesus, que um dia veio do céu, morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo, foi justificado diante de Deus e dos homens, morreu, ressuscitou, e eu estou em Cristo. Quando eu aceito a Cristo, eu estou em Cristo. Então eu posso cumprir todas as leis em Cristo Jesus, porque Ele cumpriu a lei. Então eu
sou justificado diante de Deus é porque guardo o sábado, deixo de guardar sábado. Eu não sou salvo porque guardo o sábado, deixo de guardar sábado, nada. Não, eu sou salvo porque creio em Jesus, aceitei Jesus. E Paulo, aqui em Gálatas, ele fala sobre isso. Uma das coisas interessantes, as pessoas não leem a Bíblia, aí pegam um versículo só e criam uma doutrina. Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 3, capítulo 2, depois do capítulo 3 eu vou ler. Capítulo 2, versículos 19. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de que viva para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Aí no capítulo 3, versículo 5, só para você entender aqui: aquele que vos dá o Espírito é o que opera milagres entre vós. Falo-eis pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo faz uma pergunta: se é pela lei, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé que vocês receberam do Espírito Santo? Aqui embaixo ele diz aqui, no versículo 10, para nós terminar, para concluirmos aqui: todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Está aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 10, leia aí. Debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. No versículo 13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, meus amados irmãos, Jesus se fez maldito por mim. E se você quiser seguir a lei, quiser aceitar a lei, quiser estar debaixo da lei, então você vai ser o maldito também. Vai ser maldito, entendeu? Então tem muitas pessoas aí crendo nesse negócio aí, crendo nesse negócio de sábado e fazer isso e aquilo e tal. Eram os fariseus, até hoje estão aí por aí, hein? Essa doutrina não mudou, esse grupo não mudou, esse espírito está por aí ainda. É o grupo dos que querem ser salvo pelo sábado. Mas Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Então, se você está em Jesus, você está salvo. Você é salvo porque Ele é o Senhor do sábado e cumpriu toda a lei. Que Deus aqui guarde essa palavra. Você é salvo pela graça, não pelas coisas, não pela lei. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Está escrito, é a palavra de Deus. Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Guarde essa palavra, porque você é salvo em Cristo Jesus, não pelo sábado, mas pela graça. Amém.